O sol de 1961 nascia calmamente sobre o horizonte azul da costa de Pernambuco. Pequenos barcos de pesca artesanais brasileiros lançavam suas redes em busca do sustento diário. No entanto, silhuetas estranhas e muito maiores começaram a surgir na linha do horizonte. Eram navios de grande porte, ostentando bandeiras estrangeiras que não pertenciam àquela região. Os pescadores locais observavam com desconfiança o maquinário pesado operando em águas brasileiras. A lagosta, o ouro vermelho do fundo do mar, era o alvo daquelas embarcações francesas. O governo brasileiro logo recebeu os primeiros relatórios sobre a invasão sistemática da plataforma continental. No centro de comando da Marinha, o almirante Arnoldo Toscano analisava os mapas com precisão cirúrgica. Seus olhos percorriam as coordenadas que marcavam a intrusão dos pesqueiros franceses. Ele sabia que a presença daqueles navios não era apenas uma questão comercial, mas um desafio à soberania. A ordem foi dada para que o navio Patrulha Ipiranga interceptasse os invasores imediatamente. Marinheiros brasileiros corriam para seus postos enquanto as sirenes ecoavam pelo convés de aço. O almirante Toscano monitorava cada radiotransmissão vinda do mar aberto. O primeiro encontro visual entre o navio brasileiro e o pesqueiro francês foi carregado de silêncio. Através dos alto-falantes, a Marinha do Brasil exigiu que as redes fossem recolhidas. Os franceses, contudo, alegavam que a lagosta caminhava sobre o fundo do mar e não nadava. Este argumento técnico bizarro sugeria que o crustáceo fazia parte da plataforma continental francesa por extensão. A resposta brasileira foi firme. Lagosta não é peixe e o solo brasileiro é sagrado. A tensão diplomática escalou rapidamente para as capitais Brasília e Paris. Arnoldo Toscano começou a preparar a 4ª Divisão Naval para uma possível mobilização de combate. O orgulho nacional estava em jogo enquanto o povo brasileiro acompanhava as notícias pelo rádio. 3 pescários franceses foram detidos e escoltados até o porto de Recife. A França, sentindo-se afrontada, enviou um aviso de que não aceitaria tal interferência. Os rumores sobre o envio de navios de guerra franceses começaram a circular nos corredores do poder. Toscano sabia que a Marinha do Brasil precisava estar pronta para o pior cenário. Ele ordenou a inspeção imediata de toda a munição e combustível disponível na base. O ar nas bases navais brasileiras tornou-se denso, carregado de uma antecipação de conflito. As famílias dos marinheiros observavam um movimento atípico nos portos com corações pesados. Arnoldo Toscano reuniu seus comandantes para definir a estratégia de defesa costeira. Ele enfatizou que o Brasil não dispararia o primeiro tiro, mas não recuaria 1 milímetro. Relatórios de inteligência confirmaram a partida do porta-aviões francês Clemenceau em direção ao sul. A ameaça francesa não era mais apenas diplomática, era militar e iminente. O presidente Jânio Quadros reafirmou que a Marinha tinha total apoio para proteger os recursos nacionais. Navios brasileiros começaram a realizar exercícios de tiro real perto das zonas de pesca. Toscano revisava pessoalmente o estado de prontidão dos contratorpedeiros. Ele sabia que a disparidade tecnológica entre as frotas seria compensada pela coragem. Mas o mar escondia perigos que os mapas ainda não mostravam. Uma mensagem codificada chegou à mesa de Toscano no meio da noite. A frota francesa havia sido avistada muito mais perto do que o previsto. O almirante Toscano levantou-se e vestiu sua túnica com uma determinação fria. Era hora de levar a frota brasileira ao encontro do destino. Os radares brasileiros captaram um sinal vindo do fundo do mar que não era de um navio. O que aconteceria se o primeiro tiro fosse disparado por um inimigo invisível? Toscano ordenou o silêncio total de rádio em toda a esquadra. Naquele momento, as luzes de um cruzador francês surgiram na neblina, bloqueando o caminho brasileiro. As luzes do cruzador francês brilhavam intensamente através da névoa salina do Atlântico Sul. A bordo do navio brasileiro, o som das sirenes de combate rompeu o silêncio da madrugada. O almirante Arnoldo Toscano observava o horizonte com uma expressão de absoluta calma e determinação.
Ele ajustou o colarinho de seu uniforme enquanto as ordens eram transmitidas via rádio. A Marinha do Brasil não permitiria que a soberania nacional fosse ignorada por potências estrangeiras. Toscano ordenou que todos os motores operassem em potência máxima para fechar o cerco. Os operadores de rádio captavam sinais frenéticos vindos das embarcações de pesca francesas. A mensagem de Brasília era clara: as águas brasileiras pertenciam apenas ao povo brasileiro. Bandeiras do Brasil foram hasteadas no mastro principal sob o vento forte do oceano. O almirante Toscano traçou uma linha imaginária no mapa que os franceses não deveriam cruzar. Um dos oficiais relatou que o cruzador francês estava acelerando em direção à frota de pesca. Toscano não hesitou e ordenou uma manobra de interceptação agressiva. O metal dos cascos rangia enquanto os navios lutavam contra a força das correntes. Arnoldo Toscano sabia que o treinamento de sua tripulação faria a diferença naquele momento crítico. Marinheiros preparavam as mangairas de pressão e os canhões de advertência. A estratégia consistia em isolar as embarcações de pesca de sua proteção militar. O almirante manteve sua posição no deck superior para ser visto por seus homens. O clima diplomático estava prestes a se romper sob o peso do aço naval. Mapas eram atualizados a cada minuto com a posição exata de cada navio francês. Toscano ordenou que o rádio transmitisse um aviso final em francês e português. A frota francesa ignorou o chamado e manteve o curso de colisão. Neste instante, o almirante Toscano autorizou o carregamento das baterias principais. O som metálico dos mecanismos de disparo caiu por todo o casco do CT Piauí. O almirante notou que o comandante francês estava hesitando diante da firmeza brasileira. Pequenos barcos de pesca tentaram dispersar para evitar a captura. Toscano comandou o lançamento de botes de abordagem para realizar as inspeções. Os pescadores estrangeiros olhavam com temor para a silhueta imponente da marinha brasileira. Arnoldo Toscano sentiu que o controle da situação estava finalmente em suas mãos. Ele ordenou que os holofotes de busca fossem testados para a noite que se aproximava. Cada embarcação capturada era uma prova da violação do território marítimo. De repente, o cruzador francês fez uma curva brusca, apontando seus canhões diretamente para o almirante. Sem recuar um centímetro, Toscano permaneceu no posto de comando. O silêncio no rádio era agonizante enquanto as duas marinhas se encaravam. Arnoldo Toscano preparou-se para o pior, sabendo que a paz dependia de um gatilho. Ele deu a ordem para que os mergulhadores de combate estivessem prontos para agir. A honra do Brasil estava sendo testada nas águas profundas do oceano. O almirante viu o brilho de um sinal vindo do navio francês. O tradutor começou a decodificar a mensagem enquanto o almirante aguardava. O destino de dois países estava prestes a ser decidido por uma única palavra. Justo quando o oficial ia falar, um estrondo vindo das máquinas fez o navio tremer violentamente. O tremor nas máquinas do contratorpedeiro brasileiro silenciou a tripulação por alguns instantes angustiantes. O almirante Arnoldo Toscano manteve a mão firme sobre o parapeito de metal, enquanto as luzes da ponte oscilavam. Engenheiros navais correram para o compartimento inferior para conter a avaria causada pelo esforço das manobras anteriores. Após minutos de incerteza, os motores voltaram ao seu ritmo constante, permitindo que a missão prosseguisse. No horizonte, a frota francesa recuou momentaneamente diante da persistência da guarda brasileira. Toscano sabia que a vitória não seria conquistada apenas pela força, mas pela firmeza diplomática apoiada pela presença naval. A rádio da Marinha começou a transmitir as primeiras mensagens de negociação vindas diretamente de Brasília. O governo brasileiro reafirmou que a plataforma continental era solo sagrado e inviolável. Na França, o governo do general de Gaulle observava com surpresa a resistência inesperada da Marinha Sul-Americana. A ordem de Toscano era clara: interceptar sem disparar, a menos que a soberania fosse fisicamente atacada. Os navios franceses tentaram uma última manobra de aproximação para testar os limites do bloqueio. O navio brasileiro cruzou a rota da embarcação estrangeira em uma demonstração de coragem técnica.
O almirante monitorava a distância exata entre as cascos através de seus binóculos. Não houve recuo brasileiro e o capitão francês finalmente ordenou a redução da velocidade. O impasse marítimo começou a pender para o lado da justiça territorial brasileira. Em Washington, a comunidade internacional pressionava por uma solução pacífica que respeitasse as leis do mar. O Brasil provou que, mesmo com menos recursos tecnológicos, a estratégia e a moral eram superiores. Semanas depois, um acordo formal foi assinado, garantindo os direitos exclusivos do Brasil sobre a lagosta. As embarcações francesas deixaram as águas brasileiras de forma definitiva sob a guarda silenciosa de Toscano. O almirante Toscano reuniu seus oficiais para um último balanço da operação bem-sucedida. A Guerra da Lagosta tornou-se um marco jurídico para a definição das 200 milhas marítimas. Especialistas militares passaram a estudar as manobras de Toscano como exemplo de dissuasão. Arnoldo Toscano não buscou a glória pessoal, mas o cumprimento do dever para com a nação. Ele foi recebido no porto como um herói que evitou um conflito sangrento através da inteligência. A Marinha do Brasil elevou seu status e modernizou sua doutrina após as lições do conflito. Gerações de marinheiros ouviram a história de como uma lagosta quase causou uma guerra mundial. A frase "lagosta não pula" tornou-se um símbolo da lógica técnica que venceu a disputa. O legado de Toscano permanece vivo em cada patrulha que protege nossas riquezas azuis. As águas do Atlântico Sul agora descansam em paz, protegidas pela história de bravura de 1961. O almirante Arnoldo Toscano é lembrado como o escudo que a nação precisava naquele momento crítico. A soberania não é apenas um conceito, mas uma prática exercida por homens de coragem. As lições táticas da Guerra da Lagosta ainda são ensinadas em academias ao redor do mundo. O povo brasileiro reconhece na figura de Toscano a defesa inabalável de sua terra e mar. A crise terminou sem que um único tiro fosse disparado, um triunfo da inteligência estratégica. Arnoldo Toscano transcendeu seu tempo para se tornar um mito da Marinha do Brasil. A economia pesqueira brasileira floresceu nas décadas seguintes graças à segurança jurídica estabelecida. Documentos antissecretos agora revelam a profundidade do planejamento do almirante. O hino da Marinha ecoava nos corações daqueles que serviram sob seu comando. A história da Guerra da Lagosta é um testemunho eterno da força de um povo unido. Arnoldo Toscano, o herói do mar, descansa agora na eternidade da história brasileira.